Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rita Rios e no vídeo de hoje eu quero compartilhar de forma breve, porque eu estou compartilhando isso aos poucos, a questão do empreendimento na área de ensino vocal, que atualmente é a minha área na qual estou mais focada. Começando o nosso vídeo, eu sempre peço para que você ative o sininho, para que você compartilhe o vídeo e para que você também deixe seu like, que é essencial, e se inscreva no canal caso você tenha se identificado com o conteúdo e ache ele relevante para você ou para alguém que você conheça. Eu passei um tempo longe do YouTube, mas usando realmente os shorts, né, que é para divulgar trechos rápidos de músicas que eu particularmente hoje estou cantando e também algumas coisas que eu particularmente curto, e para eu criar vídeos longos, né, com mais de 1 minuto estava bem complicado, porque nesses últimos meses eu passei por várias mudanças dentro da minha própria área e que foram muito benéficas para mim. Eu saí de um espaço bem menor, né, sempre trabalhei, adaptei a minha casa ao meu local de trabalho, e a minha casa era bem menor do que a que eu estou hoje, e hoje eu consigo dar um pouco mais de conforto para a pessoa, né, para as pessoas que eu atendo, que eu treino aqui na minha casa, no meu espaço. Eu não me considero uma escola de música, eu me coloco mais como um espaço, né? O nome da minha empresa é Toque Musical PGM, Arte e Lab. O que é arte? Arte que tem a ver com voz, com expressão corporal, expressão facial, e lab de laboratório. Porque quando você treina a sua voz, que você não tem experiência nenhuma com palco ou com enfrentar o público, passar por esse processo, você está passando por um laboratório, e o recital ele estimula você a isso. E sempre ao final de cada semestre eu promovo um recital ou alguma prática, não é? Que os alunos possam interagir entre eles. Muitos são tímidos, muitos ainda têm esse tabu de se apresentar, de falar em público. Então esse laboratório acaba promovendo e quebrando esses paradigmas. Como empreendedora, é tudo novo, apesar de ter sempre trabalhado com música, cantando especialmente, mas quando você cria algo para você, é bem diferente, né? Você é o fruto do seu trabalho, né? Então, assim, e eu acredito que a primeira questão importante para quem trabalha com atendimento ao público, independente da sua área, tem que ser se conectar com as pessoas. Se você não gosta de se conectar com pessoas, eu acredito que vai ser muito mais complicado você ganhar as pessoas, porque as pessoas elas sentem isso no convívio, no que elas interagem com você. E para mim essa não foi uma questão, mas a questão do começar do zero, de começar com nada. Eu não tinha nem um teclado para começar a dar aula, e de repente as coisas foram acontecendo, elas foram fluindo. O meu espaço era bem menor, eu tive que adaptar, e só aula de canto não era suficiente, não é? As pessoas não tinham assim essa visão, ou nem conseguiam ter acesso a isso. Foi não divulgar em redes sociais que eu acabei alcançando o meu público, mas isso levou tempo, levou de 3 a 5 meses para realmente eu ver frutos do meu trabalho. Mas você não vai ter resultados e retorno de cara logo. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência, né? Porque primeiro você vai ter que investir. E hoje o que você precisa para dar aula de canto? Você precisa do espaço, você precisa saber o que você está fazendo em primeiro lugar, não é só enrolar as pessoas, é você saber o porquê e colocar em prática esse conhecimento. Senão você vai estar fazendo a pessoa perder o tempo dela e você também vai estar se enganando. Então você tem que ter algum conhecimento,
né? E você tem que ter no mínimo um pedestal, um microfone, uma boa caixa, notebook ou até um bom tablet. O teu teclado, eu comecei com teclado normal, sem entrada para pedal, hoje eu já tenho meu piano. E aí, como eu expandi para musicalização infantil, aí para mim já tive que comprar outras coisas, que tudo é muito caro quando envolve criança, porque criança pequena ela precisa do melhor som, ou seja, eu preciso ter um material de qualidade e resistência, e não é caro, porque eu acho que caro é aquilo que você não pode comprar. No momento eu não podia, então comecei trabalhando com os recursos que eu tinha, mas estavam acima do que eu podia investir naquele momento. Hoje eu já tenho bons tambores, bons pandeiros, sinos musicais, ukulele. Hoje eu já tenho muitos tipos de chocalhos, dedoches, livros infantis para você contar, criar as histórias sonorizadas. Mas assim, em se tratando do canto e da musicalização, eu ainda uso o mesmo espaço para os dois. Já tenho mesinhas, já tenho cadeiras. Então assim, você tem que ser versátil. E você tem que ter muita paciência, porque não existe um milagre assim de você abrir hoje, amanhã já ser bombástico, não. Tem que ser um trabalho de paciência, sabendo que se você trabalha corretamente, se você sabe o que está fazendo, o que você está vendendo, o que você está oferecendo, o resultado e o retorno é imprescindível. Ele vai acontecer. Mas o ser humano, ele é muito ansioso, né? E a ansiedade, ela acaba atrapalhando. Mas eu procurei trabalhar essa questão e ainda estou subindo um degrau de cada vez, sem pressa, e aos poucos conquistando os espaços, as pessoas. E na questão do empreendimento, eu ainda prefiro trabalhar para mim do que prestar serviços para órgãos, né? Eu prefiro muitas vezes oferecer o meu tempo para ONGs e trabalhar para mim mesma, porque hoje eu estudo, eu faço muitas outras coisas, me preparando para coisas maiores e ganhando mais credibilidade. Então, assim, eu acho que vai muito do teu objetivo, mas a minha experiência para o que eu faço hoje é dessa forma. Então, eu acredito que qualquer pessoa de qualquer lugar, aonde esteja, se tiver primeiro o conhecimento ideal e um mínimo possível para começar, consegue montar o seu próprio negócio e trabalhar na área vocal. Tem muita gente que faz isso apenas aqui no YouTube, vende serviço pelo YouTube. Para mim, que faço muito mais isso presencial, acaba se tornando bem difícil. Eu tenho tentado tirar um dia da minha semana para já gravar 3, 4 vídeos para garantir, porque como eu trabalho muito tardes e noites, então na minha noite eu estou muito esgotada e as minhas manhãs, é claro, eu tenho uma outra vida, eu tenho que me cuidar, tenho casa para cuidar e tenho os meus próprios estudos. Então assim você acaba cansado, né? Então não adianta você fazer muitas coisas e acabar esgotado mentalmente e fisicamente, tá bom? Mas a gente vai continuar falando sobre isso, eu vou te dando dicas e acredite no que você é, no que você faz e que tudo é possível. Você só tem que estar disposto a pagar o preço, tá bom? Deixa like, curte, compartilha e ative o sininho. Até mais!